Pará, boa tarde. Vamos lá? Coordenador Executivo-Geral de Seleção Masculina, Rodrigo Caetano. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Edinaldo Rodrigues. Boa tarde a todos os presidentes de clubes e de federações aqui presentes. Obrigado por estarem nos prestigiando no dia de hoje. Muito obrigado também a todos os pares de diretoria da CBF, funcionários aqui presentes, profissionais de imprensa. Antes de passar ao Dorival, não poderia deixar passar essa grande oportunidade de fazer um agradecimento muito especial ao presidente Edinaldo pelo convite, ao que muito me honra e ao mesmo tempo me traz uma responsabilidade imensa, mas eu tenho absoluta certeza que com toda a comissão técnica liderada pelo Dorival, com essa equipe de trabalho já presente na CBF e principalmente com os atletas que aqui estarão, eu tenho absoluta certeza que nós vamos fazer uma grande travessia até 2026 com o objetivo máximo que é buscar esse título mundial. A nossa primeira relação. Muito bom, Dorival. Acho que o doutor Pagura gostou. Estou vendo aqui, ó, chefe médico aqui da CBF. Está feliz. Isso é bom sinal. Começando com o pé direito. Obrigado, doutor. Vocês estão prontos aí para a gente iniciar a entrevista coletiva? Entrevista coletiva de uma nova era. A era que a notícia vem antes do fato. Primeiro vem a notícia, depois acontece o fato. Vamos lá, gente. Está divertido. Bem-vindo, Carlos Gil. Vamos lá? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Dorival, Rodrigo Caetano, Juan e todos que compõem essa nova jornada da Seleção Brasileira. Estou ao lado aqui do meu colega Marcelo Corrêa, que está me mostrando aqui na rede social do Tottenham uma questão física relacionada ao Richarlison, se vocês já estão cientes e que condição seria essa, né, de apresentação do Richarlison. Essa seria uma pergunta. Eu queria emendar numa outra, porque 2023 foi um ano muito ruim, né, em termos estatísticos para a seleção brasileira, de terminar uma temporada com mais derrotas do que vitórias, algo muito incomum para a seleção. É claro que o resultado dos 2 primeiros amistosos não é o objetivo final desse trabalho que está se iniciando, é um trabalho, né, que visa a Copa do Mundo de 2026, mas nesse momento especificamente, que a seleção vem de uma temporada 2023 ruim, qual é o peso, a relevância, a importância do placar do jogo contra uma Inglaterra, contra uma Espanha, 2 seleções fortíssimas que vão jogar em casa? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde. Carlos, Marcelo, o doutor Rodrigo Lasmar teve um contato hoje pela manhã, assim que a notícia pipocou em todos os sites, com relação a Richarlison. Eles estão extremamente otimistas, alinharam toda a situação. Provavelmente fique fora dessa partida seguinte pela sua equipe, mas estará em condições logo à frente. Não, pelo menos o que nos foi passado, eles não veem uma situação que seja um problema, até porque acreditam numa solução rápida, assim como também a situação do Marquinhos, zagueiro do PSG, que estão na mesma condição. Com relação a resultado, eu acho que nós vivemos a nossa vida em busca desses e sempre desses resultados. Não tem como fugirmos a essa condição. O órgão máximo do futebol Rodrigo brasileiro. Caetano está respondendo a última pergunta sobre os desafios que ele terá agora, diferentes daquele que ele teve como coordenador de clubes. E eu queria abrir o nosso comentário pelo seguinte: a gente ouviu várias perguntas, vamos debater a lista, evidentemente. Quero fazer uma roda aqui de perguntas que não foram feitas, que a gente gostaria de fazer se lá estivesse. Abro com uma minha aqui. Dorival, você convocou 7 jogadores que atuam no Brasil. Foi um desafio a que você se propôs, ter um número X de atletas que atuam no Brasil? Ou para você foi indiferente? Você foi chamando quem você considera os melhores e, portanto, na sua visão, dentro dessa lista, 7 dos melhores jogadores possíveis atuam no Brasil? Ou foi algo que você se esforçou em fazer? Eu quero chamar jogadores que atuam no Brasil, porque vou colocar em discussão para vocês daqui a pouco os nomes que ele convocou, jogadores que defendem os nossos clubes. Qual seria a sua pergunta, Eric?
Bem objetivo, assim. Dorival, você considera o Rafael entre os 3 melhores goleiros brasileiros? É isso. Sem o Alisson, se hoje o Rafael está entre os 3 melhores. Qual seria a sua, Coutinho? Porque tantos volantes... Isso até foi perguntado de outra forma, mas eu perguntaria de uma outra maneira. Por que, se com 26 jogadores, o número de atacantes convocados foi baixo, né? Porque, por exemplo, a gente poderia ter o João Pedro chamado, um atacante jovem, muito talentoso, tem feito uma grande temporada no Brighton no principal campeonato do mundo. E não foi lembrado. E aí a gente olha alguns nomes na lista que são questionáveis e que sequer são unanimidade dentro dos seus clubes no Brasil. Então, a minha pergunta seria essa. Eu gostaria de fazer uma pergunta fora da questão do jogo, que eu acho que seria importante ele ter falado sobre o Daniel Alves como treinador da seleção brasileira e a condenação recente. A gente teve essa semana alguns, por exemplo, o Tite falando mal sobre o assunto, na minha opinião. E sobre bola, o Brasil, eu disse aqui antes que tinha 54 jogadores convocados no ano passado, né? Ele estendeu esse leque para 61. São 7 jogadores dessa lista dele. Pós-Copa, o Brasil já convocou 61 jogadores. Em pouco mais de um ano. Em um ano, na verdade, se a gente fechar ali de março de 23 a março de 24. E eu queria que ele pudesse fazer uma análise sobre essa quantidade mesmo de jogadores, se ele acha isso positivo pela questão de um número muito grande de opções, ou se ele acha que o Brasil está, nesse momento, procurando ainda um norte de como jogar, de ter um conceito de jogo, de uma ideia de futebol, por isso que esse leque está tão aberto assim, porque eu acho que 61 jogadores em um ano é muita coisa. Sim, todos são bons jogadores, isso não se discute, mas me parece uma desorientação. Assim. No caso dos 26, o Caê trouxe essa resposta, Caê Mota, né? Trouxe essa resposta ontem aqui no programa, que como essa é a única convocação que ele tem antes da Copa América, ele quer observar a maior quantidade possível. Correto, eu acho 26 até pouco. Também achei. Pouco? Não, eu acho que ele poderia até levar mais. Tem seleção, às vezes, que convoca 30. A gente olha listas de seleções europeias que não tem... a gente até estava falando isso no camarim, né? Eu acho que o futebol brasileiro tem alguns tabus, por exemplo. Antes de levar os 26, o Dorival quis se certificar de que ele poderia ter todos no banco nos 2 amistosos. Parece que tem a confirmação de um só, por enquanto, da Espanha. Eu não vejo problema nenhum em você chegar e explicar para o jogador, olha, eu vou levar 28, 26, 28, porque eu quero observar vocês no treinamento, eu preciso desse tempo, mas infelizmente para o jogo eu vou ter que cortar 3, 5. Você vai cortar 3 diferentes para cada jogo, para que todo mundo possa ter pelo menos uma oportunidade de ficar no banco. Os europeus fazem muito isso, então eu achei que 26 não tem nenhum problema nesse sentido. Só que o pós-Copa do Brasil é muito ruim no sentido de gestão, né? Primeiro com o Ramon, depois com o Diniz, agora vem Dorival e o tempo está passando. Né? Acho que vocês vão discordar de mim se eu falar que a lista foi surpreendente, que ela tem nomes que causam uma certa surpresa, a começar pelo Rafael. Eu concordo. Murilo do Palmeiras não era um nome que vinha sendo especulado. Foi uma lista surpreendente, Pablo Maia. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Para mim, o Ayrton Lucas é o nome assim, que mais me chama a atenção, porque se você conversa hoje com 10 torcedores do Flamengo, quem deve ser o titular da lateral esquerda do time? É claro que o Vinha chegou há pouco tempo, né? São poucos jogos, ele ainda está pegando o ritmo de jogo, mas eu tenho certeza que a maioria vai dizer que o Vinha precisa ser o titular, porque o Ayrton Lucas, nos últimos meses, ele não teve regularidade em alto nível. Ele é um ótimo lateral, num contexto de futebol brasileiro, é um dos melhores para mim, mas isso não faz dele, nesse momento da carreira, alguém indicado para ser um lateral convocado para a seleção brasileira. Você vendo aí o Juan, né? Juan, zagueiro de Copa do Mundo, agora funcionário da CBF, sendo apresentado de forma simbólica, fez uma dupla muito boa com o Lúcio era o camisa 3, ele o camisa 4, e agora vai trabalhar nos bastidores. Só um PS, acabei de receber uma mensagem aqui só esclarecendo que o João Pedro, atacante do Brighton, está machucado. Lesionado, e não teria condição de ser chamado. Eu perguntei do número de jogadores que atuam no Brasil, porque eu acredito que o Dorival tenha se esforçado mesmo. Acho que ele se colocou esse desafio, chamar a maior quantidade possível de jogadores que atuam no Brasil, até porque o próprio disse na sua apresentação que faria uma seleção o mais nacional possível. Então, acho que ele se esforçou. Vamos posição por posição. Nos goleiros, ele chamou o Ederson, acho que é um nome inquestionável, né? É um goleiro de seleção já estabelecido. O Bento, do Atlético Paranaense, e o Rafael. O Eric fez a pergunta do Rafael. Quer comentar a convocação do Rafael e dos outros? Não, assim, porque em tese você imagina uma convocação para 2 jogos preparando todo um ciclo, né?
Até pela idade, o Rafael não me parece ser um goleiro que vai estar daqui a 2 anos e meio, né, mais ou menos, na Copa do Mundo. Enfim. E em tese ele é o terceiro goleiro, né? Ederson titular, o Bento já tem uma história de convocação. Eu não consigo saber hoje. A questão da idade, eu não tenho dúvida. Pois é. Se o Rafael veio na vaga do Alisson, por exemplo, né? Ou se foi o Bento que veio na vaga do Alisson. O Bento que veio na vaga do Alisson, assim. Digo isso porque eu considero o Bento um goleiraço, assim. Acho que o Bento muito futuro. já é um goleiro de seleção brasileira. Por exemplo, assim, se a gente for olhar a temporada passada, o Rafael fez uma boa temporada, foi muito importante na campanha do São Paulo no título da Copa do Brasil. Mas se a gente for olhar, o PR também foi um goleiraço ano passado. É que ele já tem 34 anos. Exato, é isso, a questão da idade. O PR tem 26, né? 25. O PR também fez um campeonataço e agora tá no Lyon, enfim. Então, é a temporada que fez o Rafael vir para a seleção? Ok. É uma empatia do Dorival de confiar nele, né? Trabalhou com ele, confia, sabe o que ele pode dar durante o treino. De repente, uma questão de vestiário, ele é importante. Enfim, isso tudo pode ter sido levado em conta. Obviamente, eu imagino que se o Dorival não tivesse sido técnico do Rafael, o Rafael não seria convocado pelo Dorival. Esse, para mim, é o ponto crucial. É isso, eu concordo plenamente. Eu acho que o Rafael é um goleiro que vai ter 37 anos na Copa do Mundo. Ele vai fazer 30... O Alisson, para mim, o Alisson e o Ederson são goleiros do Brasil. A questão é decidir por mais um. Vinha sendo o Everton, né? Mas o Everton também em alguns momentos não foi convocado pelo Diniz. O Bento no seu melhor momento. Eu vejo o Bento claramente, né? Como esse terceiro goleiro. O terceiro goleiro tem que ser um jovem com projeção de ser titular amanhã. É o Bento. Eu vejo claramente o Bento com esse papel. Então, acho que é uma questão muito pessoal do convívio que o Dorival teve com o Rafael no São Paulo. Não consigo imaginar. Ele foi um dos melhores goleiros do futebol brasileiro no ano passado e começa bem a temporada, né? Na Supercopa, vencida pelo São Paulo, com o Dorival presente no Mineirão, ele teve de novo uma boa atuação. A questão é que a gente está debatendo a visão mais ampla, a longo prazo da seleção brasileira. Pode ser o prêmio por uma carreira também, ter uma convocação. Seleção é isso, cara. Não sei. Assim, exatamente. Eu não... Sim, exato. A gente não sabe as razões que levaram o Dorival a convocá-lo. A sua pergunta teria sido muito boa. Você considera o Rafael hoje um dos 3 melhores goleiros do Brasil? E se o Dorival considera, ótimo. É direito dele considerar. Ele é o técnico da seleção, trabalhou com o Rafael. Perfeito. É por isso que a pergunta é essa. Eu não estou nem discordando da convocação, na verdade. Eu estou querendo saber o motivo da convocação. Na lateral direita, Danilo e Ian Couto. Aqui eu acho que ele gabaritou. Também acho. Não vejo outro nome. Diferente. Gabaritou. O Danilo, Rizek, ele é muito questionado no Brasil. Talvez ele não tenha o nível de laterais lendários. Talvez não. Certamente ele não tem o nível de laterais lendários do futebol brasileiro. Mas ele é um jogador muito consolidado em grandes clubes da Europa há muitos anos, né? O cara não joga no Real Madrid, na Juventus, como titular várias temporadas, do jeito que ele joga, à toa, titular na última Copa do Mundo. Como o Losetti lembrou anteriormente, tem jogado mais como um zagueiro, né? A Juventus joga com um trio de zaga. Muitas vezes, inclusive, já foi Danilo, Bremer e Alexandre, esse trio de zaga. Alexandre que é o titular. O próprio já anunciou lá no Catar que depois da Copa queria se tornar zagueiro. Tem todas as características para isso. Agora, não vai mudar provavelmente a forma na seleção brasileira de sair jogando, porque a Juventus sai com os seus 3 zagueiros. O Brasil possivelmente vai sair com o Danilo e os 2 zagueiros. E liberando um pouquinho mais o lateral esquerdo, porque eu olho aqui o Wendel e o Ayrton Lucas são jogadores mais ofensivos. E o São Paulo, por exemplo, o último time do Dorival fazia isso, saía com o Rafinha e os 2 zagueiros. Então não vai mudar para o Danilo na questão ofensiva. Defensivamente sim, mas ele já fez isso a carreira inteira. E o penúltimo trabalho do Dorival era o inverso, né? Ele trazia o Felipe Luiz para fazer a saída com o Davi, o Léo e o Rodinei. Soltava direito. E 2 jogadores de características diferentes, ou seja, ele tem um leque bom para escolher de acordo com o jogo, com a ocasião. Danilo ou Ian Couto bem mais ofensivo. O Ian é o futuro, né? 21 anos. Tem o que Ian Couto já está jogando em alto nível num time que é o Girona, que está entre os primeiros colocados de La Liga e tem jogado como titular sempre. Nível alto de enfrentamento, acho que ele gabaritou aí mesmo. Na lateral esquerda, vou começar com o Coutinho, porque foi quem destacou, ficou surpreso com a convocação do Ayrton Lucas, que trabalhou com o Dorival no Flamengo, né? E do Wendel. Discorra. Vale lembrar que o Ayrton, a gente está conversando em off aqui, o Eric lembrou isso, o Ayrton não foi um titular com o Dorival no Flamengo, né? O Dorival tinha 2 times no Flamengo, o time principal, o Felipe Luiz, era o titular. Na final da Libertadores, o Ayrton entra muito bem com o Dorival, inclusive é fundamental na expulsão do Pedro Henrique, o que muda aquele jogo contra o Atlético Paranaense. O Ayrton começa muito bem em 2023, depois tem uma queda de produção.
a ponto de ser questionado por boa parte da torcida do Flamengo hoje e ser preterido, se a gente fizer qualquer enquete hoje com o Vinha. Então, esses para mim, são os pontos de questionamento. Eu entendo que é uma posição de escassez. E a gente tem o Caio Henrique lesionado, né? O Carlos Augusto, que foi convocado recentemente, não é uma unanimidade. Não vejo nele nível hoje de seleção brasileira. Não é titular Não é titular na Inter. Né? Então, é realmente uma posição escassa. O Alexandro estava lesionado na Juventus. Não sei se ainda seria um cara para atuar nesse ciclo. Mas aqui dentro do Brasil tem um cara melhor do que o Ayrton Lucas, que é o Guilherme Arana. Acho que em termos de qualidade técnica, até a variação que pode ser feita, pode jogar um pouco mais preso, atacando por dentro, pode jogar atacando por fora, em profundidade. O Arana é mais completo que o Ayrton Lucas para mim nesse sentido. E com uma característica semelhante, né? Então, assim, se essa tese que eu levantei aqui for válida, de que o Dorival se esforçou em ter uma quantidade de jogadores que atuam aqui, ele poderia olhar para o Arana também, se olhou, optou pelo Ayrton Lucas. O Arana defende melhor que o Ayrton Lucas, e essa vai ser uma questão, por exemplo, no amistoso contra a Inglaterra, que tem naquele setor o Saka, que é hoje um dos principais atacantes do futebol mundial, jogando pelo lado direito. Ele vai atacar um lateral esquerdo do Brasil sem experiência de seleção, seja o Wendel, seja o Ayrton Lucas, e que não tem a parte defensiva como principal virtude, digamos. Eu acredito que ele talvez escolha o Wendel, né, Losetti? Porque o Wendel, se a gente pega, ele não é um jogador jovem, o Wendel, se não estou enganado, tem 29, 30 anos. Ele pode ter você agora. Mais experiência europeia. E jogou 7 temporadas no Bayer Leverkusen. Exato. Então, está habituado ao enfrentamento a jogadores de mais velocidade, mais qualidade nesse nível europeu que a gente está vendo. Jogou a Europa League, joga ainda com pouco, tendo joga ainda Champions League. A chance de escalar um zagueiro por ali. O Wendel, por exemplo, enfrentou o Bukayo Saka há pouco tempo, pela Champions League, né? O Porto enfrentou o Arsenal. Acho que ele não vai fazer pela composição de time, mas o Beraldo pode jogar como lateral esquerdo, como já jogou no PSG há alguns momentos. Ele tem 30 anos. Ele pode fazer, por exemplo, o Beraldo como um lateral mais preso, assim como o Danilo também, basicamente o que o Tite fazia. Né? Um desses laterais fazendo a saída com os zagueiros e o outro se colocando na linha do volante. Exato. E aí ele tem os pontas sempre bem abertos. Você chamar um jovem zagueiro para sua primeira experiência na seleção e improvisá-lo na lateral, eu acho que não é ideal. Muito, não é o ideal. Muito cruel com o rapaz, né? Mas em quem você confiaria mais para jogar na lateral hoje? Beraldo, Ayrton Lucas ou Wendel? Eu acho que vai ser o Wendel titular. Eu acho que vai ser o Wendel. Eu também acho. Mas será o Wendel. Porque assim, a gente tem 2 laterais brasileiros que estão no futebol saudita, né? Que, com passagens pela seleção, né? O Renan Lodge e Alex Lodge e o Alex Telles. São 2 laterais esquerdos que estiveram no presente no ciclo todo da seleção brasileira nos últimos 5, 6 anos. O Alex Telles foi para a Copa do Mundo, inclusive, se lesionou. E o Lodge era o primeiro lateral do segundo ciclo do Tite. Titular absoluto, e depois perdeu uma convocação porque não quis se vacinar, enfim. Agora, os 2 estão no futebol saudita. Será que isso pesou também? Porque são caras relevantes para o futebol brasileiro. Jogaram ano passado na seleção. Jogaram ano passado e Copa do Mundo. Pesar, cara. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.